Olá pessoas, tudo bem? Meu nome é Luciano Duvigo. Vamos para mais uma questão de matemática do Enem que diz o seguinte: uma confecção possuía 36 funcionários, então já vou até anotando os dados aqui, possuía 36 funcionários, alcançando uma produtividade de 5.400 camisetas por dia, 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho diária dos funcionários de 6 horas. Então esses caras trabalhavam 6 horas, certo? Entretanto, com o lançamento da nova coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária para 21.600 camisetas. Então, a demanda passa a ser então de 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa aumentou o quadro de funcionários para 96. Então, o quadro de funcionários passa a ser 96 funcionários. Assim, a carga horária de trabalho necessita ser ajustada. E aí ele pergunta, qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda? Ou seja, o que ele quer saber então é qual é essa nova jornada de trabalho. O que a gente tem aqui é uma regra de 3 composta. Ou seja, o que a gente vai fazer é comparar a gente vai comparar essa variável aqui da jornada com as outras duas variáveis, a de funcionários e camisetas. Para a gente poder escrever essa regra de 3 composta, o que eu vou fazer? Eu vou isolar aquela variável que eu estou querendo, ou seja, que eu estou querendo descobrir, ou seja, nesse caso aqui a jornada, então isso aqui eu vou escrever 6 sobre x, e eu vou fazer o que? Igualar a multiplicação das outras duas variáveis que eu tenho, que eu quero, as duas variáveis que eu tenho as informações. Então isso aqui teria uma fração que surge desse cara, uma razão que surge desse cara, e uma razão que surge lá das camisetas. Então, vezes esse carinha. Se a gente tivesse aqui só um comentário geral, se a gente tivesse uma terceira variável, a gente faria vezes a multiplicação lá de uma razão. Por que eu deixei esse espaço aqui da fração em aberto? Porque para a gente colocar aqui dentro desse cara, a gente tem que analisar a questão de proporcionalidade de cada uma dessas variáveis com a variável que a gente tem que descobrir. Essa que às vezes é a complicação lá da regra de 3. Porque o que acontece? Vamos analisar então a relação entre a jornada, ou seja, a relação entre a jornada de trabalho e o número de funcionários. Qual é a relação que a gente tem? Quanto maior for o número de funcionários, menor vai ser a jornada de trabalho. Isso faz sentido. Maior o número de funcionários, menor vai ser o tempo da jornada. Ou seja, essas duas grandezas elas são inversamente proporcionais. O que vai acontecer? Quando a gente tem um caso de duas grandezas inversamente proporcionais, a gente vai pegar então essa variável, que é a variável dos funcionários, e a gente vai inverter esse carinha. Ou seja, em vez de colocar 36 sobre 96, a gente coloca 96 dividido por 36. É isso que acontece quando a gente tem grandezas inversamente proporcionais. Agora, vamos analisar a relação das camisetas com a jornada. O que acontece? Quanto maior for o número de camisetas, maior vai ter que ser a jornada de trabalho dos funcionários. Ou seja, essas duas grandezas elas são o quê? Diretamente proporcionais. Quando isso acontece, a gente vai colocar a fração exatamente como está aqui, ou seja, 5.400 dividido por 21.600. Tá pronto, ou seja, é isso que a gente tá pronto aqui a nossa regra de 3 composta. O que a gente vai ter que fazer agora é simplificar esses valores. O que acontece? Esses dois zeros aqui eu já posso cortar, já de primeira, e aqui eu posso estabelecer algumas relações. Por exemplo, eu posso ir dividindo por 2 para poder simplificar esse cara, mas aqui eu já vou fazer o seguinte, por exemplo, eu sei que esse cara aqui é divisível por 12 e esse cara também é divisível por 12. Então eu já posso dar uma simplificada e dizer que esse 96 pelo 12... esse cara aqui, então, vai dar um 8, certo? E o 36 pelo 12 vai dar um 3. Então, eu já consigo dar uma simplificada ali. Então, eu tenho que achar números que eu consiga dividir os dois. Eu posso ir dividindo, sei lá, esse divide por 2, esse divide por 2, e aí eu vou fazendo essa sequência até conseguir chegar na relação mais simplificada. Isso aqui. É só uma questão de ir dividindo os dois por números iguais até que a gente consiga chegar na forma mais simplificada. E aí, a mesma coisa eu faço com esse 54 e o 216. Então, como é que eu posso...
só que aqui eu tenho uma situação bem... A gente poderia, divido isso por 2, divido por 2 e assim, divide por 3 e eu vou continuando dividindo. Mas o que eu posso ver aqui é que o 216 é divisível por 54. Isso é um teste que é bem interessante. Se tu pegar, tu pode dividir o 216 por 54 e eles forem divisíveis um pelo outro, como é o caso, o que vai acontecer? Dividindo esse cara por 54, isso vai dar 1, e dividindo esse cara por 54, ou seja, isso vai dar 4. Então é uma outra forma de simplificar que é interessante. Moral da história. Isso aqui, se a gente nesse caso a gente tem como fazer essa simplificação, então isso aqui vai dar 1 e 4, né? Como a gente viu aqui. Então, é só uma questão de simplificar. Isso aqui é sempre interessante a gente simplificar esses caras para poder ficar com números um pouco menores. E aqui a gente consegue simplificar mais ainda, porque a gente pode simplificar esse 8 com esse 4. Isso aqui vai ficar 2 e isso aqui vai ficar 1. Moral da história, isso fica 6x igual 2 vezes 1, 2, 3 vezes 1, 3. E aí agora eu faço aqui eu faço uma multiplicação em cruz, isso aqui vai ficar 2x, vou passar para cá, 2 vezes x, 6 vezes 3, que isso aqui vai ficar 18. Então o x vai dar 18 sobre 2, então esse x que eu estou procurando é 9 horas. Ou seja, a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que a empresa consiga atender a demanda vai ser então, letra C, 9 horas.